eu contei a pedra ontem aqui, hein? Dessa criança, hein, Yula? Tava muito estranha. Você, como uma repórter experiente, essa criancinha de 4 anos de idade, abandonada. Olha a criança aí, ó. 4 anos de idade, simplesmente a mãe tinha dito à nossa redação, na entrevista, tem uma entrevista aí, essa mãe aí, ó. Essa mãe disse na entrevista aqui que o tráfico de drogas, eu estou no ar, o tráfico de drogas, traficantes entraram e sequestraram essa criança. Sequestraram essa criança. Ela disse. Inclusive tinha dito para Yula que entraram com capuz, né? No rosto, que ninguém sabia. Eu disse, ó, não cola. O traficante não vai buscar a criança. Se fosse buscar, buscaria ela. E agora você vai saber de toda a verdade, né, Yula? O que aconteceu, por que aconteceu dessa criança ter sido levada e por quem a criança foi levada. Então, Zé, exatamente, a gente acompanhou tudo de perto, como você bem disse, estávamos desde cedo lá na DERCA, Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, onde essa mãe chega para fazer um registro de uma ocorrência, já trazendo 2 versões. Quem acompanha o nosso balanço geral, nosso telespectador fiel, certamente também de casa, ficou tentando entender as versões da mãe. Ela, muito abalada naquele momento, né, trazia ali poucas informações, preferia na maior parte do tempo o silêncio. A gente conseguiu aprofundar um pouco mais com a tia, que também não tinha muito envolvimento com a família, mas diante dessa notícia preocupante de uma criança ter sido retirada dentro da própria casa, supostamente por traficantes, claro, chegou junto em busca de respostas e de tentar resolver a situação. A polícia, essa mãe tinha dito, olha, a informação que eu tenho de vizinhos é que 4 homens encapuzados entraram na minha casa e levaram minha filha. E ela estaria com quem? Com o meu atual companheiro. Ele estava em casa, mas ele não viu nada. E a gente perguntava e insistia, ele não viu nada? Não, ele não viu nada. Depois, a própria polícia começou a questionar a questão deste homem, até já um idoso, que estaria com a criança. Mas cadê esse idoso? Trabalhando normalmente num dia atípico em que uma criança teria sido levada de casa por traficantes. A polícia, percebendo essa situação, já não registra o caso como um desaparecimento e trata como um sequestro. E já marca ali de imediato um depoimento para que pudesse aprofundar as informações com aquela mãe, dando um tempinho maior para ela respirar, entender as informações, organizar até mesmo a logística de uma unidade policial extremamente movimentada. Antes mesmo dessa mãe ser ouvida formalmente às 2 horas da tarde, o que acontece? Quando a nossa equipe ainda estava lá na delegacia acompanhando os desdobramentos dessa história que preocupava muito a gente por envolver uma criança de 4 anos de idade. Uma viatura da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar, que atua no bairro de 7 de Abril, onde tudo aconteceu, chega com 2 mulheres. Entre essas mulheres, né, uma dessas mulheres abraçadinha, carregando uma criança pequena. Eu estava ao lado da mãe e perguntei, é a sua filha? Ela me respondeu, é, mas sequer levantou do local onde estava sentada. Essas mulheres, então, entram na delegacia com a criança no colo. E aí, eu mais uma vez questiono, não é a sua filha? A senhora não vai atrás da sua filha? E aí, então, ela se mobiliza, levanta e vai atrás da filha. A gente tem a informação de que a gente conversou com a família, conversou com a tia. E qual era a realidade, então, da situação? Essas 2 mulheres que chegam com a criança eram vizinhas, são vizinhas desta família. Infelizmente, já estavam acostumadas a ver uma cena triste dessa criança ser deixada constantemente em casa por essa mãe usuária de drogas. E aí, a polícia, as vizinhas contaram toda essa situação e disseram, olha, quem arrombou o cadeado, que a mãe relatava estar arrombado, foi exatamente a gente, porque a criança estava sozinha e chorando dentro de casa, sem nenhum responsável, sem nenhum acompanhante, sem absolutamente ninguém, com fome. Então, para tentar salvar e resgatar essa criança, as vizinhas quebraram o cadeado, invadiram esta casa, pegaram essa criança e foram até a companhia. Pediram ajuda da Polícia Militar e seguiram, então, para a DERCA. Caso que durou todo o dia por lá. E a gente vai ouvir agora o que disse a tia Dominique, que também conversou com a gente aqui ontem, que estava extremamente intrigada e preocupada e vai trazer para a gente o desfecho também de toda essa situação. Vamos ouvir. 4 homens encapuzados teriam retirado a criança de dentro de casa
e aí a gente ficou nessa procura. Eu acreditei inicialmente nessa história, não levei muito a sério que 4 homens teriam pegado a criança, porque é muito estranho. Foi muito estranho essa história, essa versão. E aí a gente ficou sabendo de tarde, né, quando a moça levou, que na verdade não tinha sido isso, tinha sido outra situação. A situação que a criança estaria sozinha em casa. Isso, e aí ela ouviu a menina chorando enquanto ela passava pela rua e aí retirou a criança de dentro da casa e ficou sob os cuidados dela. A sua irmã tem um companheiro também, o companheiro estava em casa e também não viu o que aconteceu. Inicialmente foi passado para mim, por ela, tá, que ele estava em casa e ele não tinha visto. Depois foi passado para mim, pela essa moça, que na verdade nem ela e nem ele estavam em casa e aí ela estava sozinha, literalmente sozinha. Sua irmã foi ouvida na delegacia e agora pode responder por abandono de incapaz. Vocês têm condições de ficar com a guarda da criança? Sim, eu e minha mãe tem condições de ficar com a guarda da criança e a gente já está resolvendo tudo isso. Pronto, aí está a tia Dominique, que foi quem tomou a frente para levar o caso à polícia, sem saber de toda a reviravolta, acabou sendo surpreendida pelas informações. E agora a informação que a gente tem é que esta criança está com a avó materna, mãe inclusive dessa tia Dominique, onde ela mora a tia Dominique com a mãe, a avó dessa pequena criança aí de 4 anos. E ela está, então, com a guarda provisória, enquanto, claro, todo esse caso vai tramitar na justiça. Certamente o Conselho Tutelar também deve ter sido acionado. O que preocupa é que não é só essa criança de 4 anos, essa mesma mãe, essa mesma moça, ela tem um outro filho de 5 anos de idade, que também não estava em casa no momento que tudo aconteceu, porque estaria com a avó paterna. Enfim, agora cabe aí à justiça definir, né, o destino para garantir principalmente a segurança, a integridade física dessa criança diante de toda essa situação. A gente mostrou todo o caso ontem, aí hoje atualizando o nosso telespectador. É com você.